É muito mais como as pessoas usam a casa hoje do que uma estética propriamente dita. E a arquitetura é long shot, cara. Quanto mais tempo o arquiteto tem, melhor ele é. O arquiteto não tinha assessoria de imprensa em 2010. Tinha Facebook, não tinha nada. Pra você sair numa revista, você tinha que ter um puta de um projeto, ter um puta de um fotógrafo, porque que uma bolsa da Hermès custa $30 mil. Custo pra fazer ela é, sei lá, 500. Fazer o que você ama. Eu não acho que esse é um bom conselho, não, cara. Você tem que fazer o que você é bom. Sejam bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz donos de empresas, empresários, empreendedores, C-levels, diretores e gente que está construindo de fato o Brasil, fazendo muita coisa diferenciada, inovadora, para poder contar um pouquinho da história deles para vocês e também trazer esses atalhos, essas sacadas que eles tiveram ao longo do caminho para que isso sirva para que você encaixe aí, aprenda e utilize no seu dia a dia também. E hoje eu tenho um enorme prazer de trazer ele, Otto Félix, um grande amigo, começou como aluno aqui no G4, entrou no G4 Club, virou um grande amigo, ele que é arquiteto e empresário, há mais de 20 anos com o escritório Estúdio Félix, né, lá em Campinas. Ele é reconhecido por sua abordagem inovadora, atemporal, na arquitetura contemporânea. Ele tem um portfólio com muitos projetos residenciais, comerciais e institucionais que unem estética, funcionalidade, sustentabilidade, e tem a assinatura dele que é marcante, né? Com projetos aí que já foram destaques na Casa Vogue, no Art Daily, entre vários outros negócios, mas o mais importante, é um cara que entende muito do seu cliente e consegue fazer esse processo de arquitetura, seja da construção, seja da reforma, ser algo prazeroso. Porque muita gente que eu conheço, em vez de ter um momento prazeroso, né, quando está ali realizando o sonho de construir uma casa, de reformar ou o que seja, acaba tendo muitos desprazeres. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, um pouquinho sobre a trajetória dele aqui como empreendedor, como arquiteto, mas também todas essas nuances, né, desse mundo. Otto, muito prazer em ter você aqui comigo, cara. Assim, só de eu ter te conhecido no G4, a gente ter virado amigo e hoje a gente está aqui, cara, para mim é uma honra grande mesmo. Obrigadão pelo convite. Boa, e vamos começar com esse tema polêmico. Bora. Antes da gente falar de luxo, exclusividade, de outras coisas, né? A gente sabe que, assim como toda empresa de serviços, né? Que você presta serviço para alguém, existe muito o momento da venda, onde tipicamente a expectativa do cliente está aqui em cima, dado que ele está comprando, e tem a entrega, né? E a entrega desse serviço ao longo do tempo acaba se tangibilizando o que de fato a expectativa é da realidade, né? E o papel do arquiteto tem muito a ver com isso, de coordenar o cliente, e muitas vezes não é só o cliente final, né? Por exemplo, eu, que sou o seu cliente, mas sou eu e minha esposa. É uma família. São algumas famílias, irmãos, irmãs, pais. Você tem que coordenar o cliente, que já é um trabalho muito difícil. O fornecedor, o prestador de serviço. E tudo isso, né, garantindo que saia num prazo definido dentro de um orçamento previsto e alinhando expectativa com todo mundo. E aí, o que é o mais difícil no teu ponto de vista, ou como você faz isso tão bem, né? Que eu acredito que quem é de serviço aí que está ouvindo aqui a gente consegue tirar muitos insights disso. Tá, cara, primeiro eu vou começar falando assim, a prestação de serviço nesse ramo, né, de arquitetura, eu acho que é um dos mais complexos que tem, que envolvem muitas pessoas e muitas emoções, né? Quando você está fazendo um projeto, principalmente residencial, né? É muita carga emocional que vem do lado da família, enfim. É um projeto comercial nem tanto, né? Prédios, né? Um pouco menos.
Mas essa prestação de serviço, ela envolve, então, uma expectativa muito grande dessa parte emocional, da parte da família, de quem está comprando aquilo, ou seja, ele tem na cabeça dele uma imagem ideal, que é a expectativa que você falou, e aí eu vou ter que traduzir isso para a realidade. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que essa tradução precisa ser uma comunicação bem honesta entre as partes, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem claro na cabeça dela o que ela quer, né? Porque a gente está falando de desejo, desejos não são traduzidos de uma maneira muito clara, né? Então eu entendo o que a pessoa vai falando, a gente vai conversando muito, até eu conseguir traduzir esses desejos e colocar isso no papel. Aí, claro que tem apresentações, hoje em dia a tecnologia, né, 3D de tudo, óculos de realidade virtual. Então, hoje a gente consegue ir tangibilizando muito isso. Só que isso cara, é 5% do trabalho, né, fazer o projeto. Aí depois você tem um universo, que aí entra a realidade. Os materiais, o pedreiro começa a existir, o marceneiro começa a existir, o serralheiro começa a existir dentro, né, lá da sua realidade, que por enquanto eles não estavam ali. Então, gerenciar tudo isso, e assim, numa obra, 2 mais 2 não é 4, né? Não é matemática. E tem um monte de pessoas, tem, sei lá, numa obra de uma reforma, tem mais de 50, 60 fornecedores envolvidos. É muita gente. Um está amarrado no outro, um depende do outro. Se um não fizer o detalhezinho ali, o outro não consegue entrar na obra. Então, é um gerenciamento, né, de expectativa, cara, que é louco, né? É louco. E, tecnicamente, o que eu costumo fazer, né? Dentro do meu escritório, eu tenho uma estrutura que é horizontal, tá? Então, essa é a minha visão, né? Porque eu sou a boutique, eu não sou um escritório que vai escalar para 400 mil projetos. Então, dentro dessa horizontalidade, todo projeto que entra para mim e para um coordenador, né? Então, eu não tenho estagiário no escritório, eu não tenho pessoas júnior, não tem. Só tem gente sênior. Só tem gente sênior, só gente nivelada, praticamente todo mundo ganha a mesma coisa. Então, eu garanto que o projeto que entrou é controlado por mim e por uma pessoa do começo ao final. Não é entrou e depois vai para o setor da arquitetura, depois o setor da arquitetura vai para o interior, depois vai para a decoração, ou seja, o cara tem uma jornada de falar com um monte de pessoas diferentes ao longo do processo de uma construção de uma casa, enfim. Então, desse jeito, eu entendo que a pessoa fica muito mais confortável e a gente minimiza o erro de comunicação, principalmente durante todo o processo, que a gente está falando de 3 anos, né, de projeto e obra. E vamos lá, vamos voltar um passo para trás aqui, né? Vamos falar da parte do projeto, né? E nessa parte de você entender, traduzir e já alinhar a expectativa do seu cliente. Porque você tem vários tipos de clientes diferentes, logicamente que todos eles são alto padrão. Então, dá uma ideia aqui do tipo de casa que você constrói ou reforma, só para quem está ouvindo aqui a gente entender um pouquinho mais. Hoje, quando você... vai lá. Esses dias eu perguntei pro ChatGPT, né, se ele conhecia o Otto Félix e tal, e a descrição dele é muito legal e faz todo sentido, né? Ele fala que o Otto Félix, o estúdio Otto Félix é conhecido muito pela conexão entre o interior e o exterior, ou seja, eu sempre trago essa conexão um pouco com a natureza ali dentro dos projetos, né? Tem sempre espaços muito amplos, muito iluminados. Então, a pessoa, para entender a nossa arquitetura, ela tem que olhar a planta e não só a estética. Aí, dentro do universo da arquitetura contemporânea, o que é a arquitetura contemporânea? É muito mais como as pessoas usam a casa hoje do que uma estética propriamente dita. Então, hoje, a família, ela quer curtir a casa. Eles ficam fora, chegam na casa no final do dia, eles querem curtir a casa. Aí vamos lembrar da casa colonial, que a cozinha ficava fora da casa. Aí depois a cozinha veio e ficou lá no cantinho. Hoje a cozinha é o centro da casa. Então, o jeito que as pessoas usam a casa foi sendo modificado ao longo do tempo. A arquitetura contemporânea, ela traduz isso, ou seja, técnicas que tem hoje,
ferramentas, mão de obra, e coloca a família, né, o cliente, enfim, no centro da coisa. Então, a casa é pensada para ele usar. Não é a casa clássica que tem a sala de almoço, a sala de jantar, a biblioteca. Né, isso não existe mais dentro da arquitetura contemporânea. Então, o que eu faço? Eu leio o desejo do cliente, eu converso com ele, o meu objetivo é contar a história dele, e aí dentro da arquitetura contemporânea, pensando em estilo, né, em característica, em linguagem, tem vários caminhos. O tropical brasileiro, o modernismo brasileiro. E aí eu vou mostrando coisas para eles, para entender qual que é o gosto, o que eles não gostam, quais são os medos, né? Porque aí começa a aparecer um monte de coisas. E aí eu vou navegando por isso e... então é para esse lado, turma? É para esse lado. Então, ok. Então, dentro da arquitetura contemporânea, a gente faz... várias casas com várias características diferentes, mas o ponto central é aquilo que está funcionando para aquela família. Perfeito. E daí quando a gente fala em casa, assim, hoje teus projetos vão, sei lá, de 10 milhões uma casa até 100, 200 milhões ou sem teto, e reformas de apartamentos, você trabalha muito, não? Como é que são os projetos tipicamente que você pega? E depois eu vou voltar nesse ponto da jornada do cliente, que eu acho que aqui a gente pegou um ponto legal. Tá. Cara, hoje a construção de uma casa, eu vou falar em Brasil, tá? Do alto padrão, é para cima de 12 mil reais o metro quadrado de uma obra. Isso pode chegar a quanto você quiser, né? E daí depende do tamanho da obra. Exatamente. E daí você pega o quê? 500 metros quadrados no mínimo? Não, eu não tenho o mínimo. O mínimo é... Não em metragem quadrada. Eu adoro fazer projeto pequeno, por exemplo, mas o que a pessoa precisa entender é que ela vai investir 10, 12, 15 mil reais o metro quadrado. Então, o problema é o budget da obra e não se eu faço ou não o projeto. Perfeito. Tá? E isso é uma barra que a gente filtra os clientes. Né? Já na hora de entrada. Sim, já na hora de entrada. Porque o cara ele pode estar procurando uma empresa de arquitetura para fazer uma reforma... muito simples. Né? Pintar parede, não sei o quê. Claro. E daí não é o teu jogo. Não é o nosso jogo. Tá bom. Vamos voltar aqui na jornada do cliente, do perfil do cliente ideal e como você traduz isso, né? Porque, para quem não sabe, né? Ele está sendo o arquiteto da minha obra. Então, comprei um apartamento aqui perto do escritório, né? Já o segundo apartamento que eu compro aqui em São Paulo. Eu não sou que nem o Alfredo, gosto de comprar um monte, eu gosto de comprar um e ficar nele mais tempo. E eu e a minha esposa começamos, né, entender o projeto, o que a gente queria, como a gente não queria, etc. E nesse momento eu conversei com o Otto e foi uma experiência super legal. E nessas conversas que a gente teve para entender o que fazia mais sentido para o nosso caso, ele trouxe muito esse lance de quais são os medos de vocês, o que vocês têm que se preocupar, né? E um alinhamento grande entre eu e minha esposa, e eu vi que ele conduziu isso de uma maneira muito bem feita, porque a gente vem de outros... cada um tem um background diferente, a gente tem anseios diferentes, os nossos desejos são diferentes, mas os medos são diferentes. A minha esposa tem algo particular com organização e limpeza. Ela tem algo bem particular com isso. Ela não gosta das coisas desorganizadas, ela gosta da casa limpa, arrumada, as coisas certas, os lugares certos. Que bom, né? Que bom, exato, que bom. E sempre quando foi só nós dois, eu e minha esposa, sem os filhos, era uma maneira mais simples de resolver. Agora com os filhos, não é que se torna mais difícil, mas né, precisa de uma estrutura na casa para que isso aconteça melhor. Então, o medo dela sempre foi: eu não quero mudar por um apartamento maior, que vai dar mais trabalho. Porque vai dar muito mais trabalho. E mesmo que a gente tenha pessoas que possam nos ajudar a arrumar isso, no fim do dia eu sei que vai sobrar para mim, né, entre aspas. E a gente passou por essa jornada de conversa com você, foi uma jornada muito gostosa de se conversar, né? E os alinhamentos entre eu e ela aconteceram. Imagino que isso seja verdade entre muitos dos clientes, e o teu grande desafio é isso, como eu entendo o que está na cabeça do cliente, né, que você já trouxe.
Você tem alguma técnica que você usa? Você aprendeu isso em algum lugar ou foi a experiência ao longo do tempo que te trouxe isso? Porque eu acredito que muitas das pessoas que têm aqui uma consultoria, que trabalham prestando serviço para menos clientes, eles também têm esse desafio, que é o desafio exatamente de entender a expectativa, conseguir alinhar, e a comunicação é fundamental para que isso aconteça. Cara, sim, a experiência, mas eu sempre fui um bom ouvinte, né? Eu escuto. Eu não sou aquela pessoa que fica falando e tal. Então, eu gosto muito de escutar. Comecei a fazer terapia com, nem sei, 14 anos de idade. Então, também é um assunto que me atrai muito. Aí fui estudar marketing, fui fazer Babson College. Enfim, tem toda uma trajetória ali de experiência. Mas, cara, é experiência, não tem jeito, né? Hoje, com 20, tenho 45, 20 anos de escritório, eu posso dizer que hoje eu tenho uma maturidade muito maior. E a arquitetura é long shot, cara. Quanto mais tempo o arquiteto tem, melhor ele é, né? Até porque ele precisa entender muito de obra, né? De como aquilo é construído, né? Para ter... Ele é o Trust Advisor, né? A gente é a mesma coisa que o G4, né? Eu tenho que garantir que o que eu estou falando e aquele material que eu estou usando é o melhor. Né? É o melhor para aquela ocasião. Para aquela ocasião. E, ou seja, eu tenho que conhecer de tudo, de piso, de porcelanato, de madeira, ou seja, todas as técnicas, todos os materiais, tudo. Usabilidade também no dia a dia. Exatamente. Então, tem uma parte muito técnica, respondendo, né, a pergunta, que eu preciso de um know-how muito grande para dar segurança para o meu cliente. E aí que entra também esse meu posicionamento de, o cara vai falar comigo até a aprovação do projeto. Aí depois tudo bem, uma parte mais técnica a equipe assume, né? Então eu faço essa questão. E eu nasci, cara, prestador de serviço, né? Eu comecei a empreender com 14 anos, eu alugava equipamento de som. Ou seja, eu sempre fui prestador de serviço, desde os 14 anos. Então, isso não sei, nasceu comigo, mas eu escuto, cara. Eu escuto e aí, claro, entra um pouquinho de técnica de psicanálise ali, de eu fazer algumas perguntas, mas com honestidade, né, bicho? É olho no olho, cara, desculpa, não entendi. Você não acha melhor fazer isso, fazer aquilo? E quais foram os projetos, assim, que você fala que foram icônicos para você no sentido de... você tem um cliente ali, às vezes, que tem, por exemplo, minha esposa, organização e limpeza. Cara, é um tema bem presente no nosso dia a dia isso. Então, você vê que a casa, o design do interior, né, ele tem que estar de acordo com isso. Você já teve outros casos, não como exatamente nisso, mas que você teve que mudar a arquitetura interna para trazer esse conforto para a pessoa que mora ali dentro? Se você pudesse citar alguns legais. Sim. Cara, isso é bem comum, né? E assim, eu acredito nesse poder da arquitetura, do design de interiores, da decoração. Isso muda a vida da pessoa. Isso funciona como cura, né? Vamos pensar, eu sempre cito esse caso, e é um caso muito bom, uma pessoa que é muito insegura, tem medo, acho que vai ser sequestrado, e aí isso junta com limpeza, com organização. Então, eu fui fazer uma casa uma vez, né, porque era essa pessoa, naturalmente ela não fala isso para mim, né? Você vai percebendo pelo jeito, pelo o que ele não fala, tal, mas era uma pessoa muito insegura. Aí, na construção da arquitetura, eu vou criando um mecanismo que deem a sensação de segurança. Segurança é uma sensação, certo? Perfeito. Ele está dentro de um condomínio, ele não vai ser sequestrado, né? Tem um caso nos Estados Unidos que é interessante isso, né? As pessoas estavam se sentindo muito inseguras, falando que a bandidagem, não sei o quê, e aí foram ver metricamente o nível de assassinatos, não sei o que, tinha caído 70%. Só que a sensação de insegurança era muito maior. Então, a arquitetura, ela te dá mecanismo para isso. Então, o que eu faço? Uma casa, vamos dar de exemplo, né? O cara para na garagem, aí ele abre uma porta, ele entra num hall, aí ele abre uma outra porta, ele entra num corredor, aí eu faço ele passar por um jardim,
longo, até chegar no living. Ou seja, eu crio barreiras físicas para dar a sensação de segurança para ele. Então, quando ele está sentado no living da casa dele lá, ele se sente seguro, ele não sabe por quê. Porque ele passou todas essas barreiras, ele está lá dentro, protegido. E aí eu agrego isso, eu junto isso com materiais, né? Eu vou usar uma pedra grande ali do lado de fora para dar essa firmeza, para dar essa potência, né? Essa coisa bem ancorada. Tudo vai comunicando, né? Que legal, tenho que usar materiais quentes para esse cara se sentir confortável, né? Então, existe essa ciência, né? De, como que eu deixo esse cara aconchegante? Mas para isso eu preciso entender aonde ele se sente aconchegante, né? Porque às vezes uma pessoa pode ser tão... que ela quer tudo branco, né? Eu tenho que entender aonde que é esse lugar que ela se sente confortável. E isso vem dessas entrevistas, dessas conversas. Sim, sim. E aí quando eu mostro uma referência, né, a pessoa vai falar, não gosto disso, não gosto daquilo. Aí eu tenho que entender o porquê que ela não gosta, né? Não gosto de pedra porque, na casa da minha avó tinha uma pedra, eu bati a cabeça lá quando era pequeno, o cara nem lembra às vezes, né, do porquê que ele não gosta. Mas ele não gosta. Mas ele não gosta. E tudo bem. E às vezes... ele tem uma coisa na cabeça dele, eu falo, olha, acho que você não... Deixa eu te mostrar, eu vou lá, mostro uma foto. É isso? Não, era outra coisa que eu estava imaginando. Então, essa linguagem da fotografia também é muito importante, né? Uma das coisas que eu vejo que a maioria das pessoas erram em todos os momentos é ter uma comunicação clara, objetiva e alinhamento de expectativa. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento que você tenha, seja com o teu colaborador, seja com o teu sócio, seja com o teu cônjuge. E isso que você faz de validar, era isso que você estava pensando, né? Então, a pessoa coloca para fora o que ela imaginava que era. Você fala, eu entendi isso. A pessoa falou, é isso. Daí você fala, tá bom, vamos tangibilizar. Tá aqui a foto, ou tá aqui uma imagem do que é isso. Não é muito bem isso. É mais para lá do que para cá. E você vai ajustando, né, iterando e ajustando a comunicação. E isso, para mim, é a maior potência de qualquer tipo de relação. É você conseguir ter essa conversa assertiva, que muitas vezes as pessoas não conseguem ter isso. Por quê? Porque cada um de nós, dependendo da palavra, que eu chamo de uma palavra dura, por exemplo, perto e longe. Perto para mim é uma coisa, longe para mim é outra coisa. Depende de tudo aquilo que eu vivi antes. Rápido e devagar. Barato e caro. Para mim, as definições são diferentes do que para você, claro, do que para o Flávio que está aqui, para quem seja. É diferente. Para o Thales é diferente, para o Alfredo é diferente. E alinhar isso, alinhar essa expectativa... Quando você está se comunicando, para mim é o ponto de partida para tudo depois, né? A expectativa está alinhada e não ter erro daquele me disse, né? Junto com isso, você falou que ao longo do tempo, a funcionalidade de algumas partes da casa foram mudando, né? Então você falou, na época colonial, a cozinha era fora. Agora ela foi para dentro, antes era no canto. Agora é o centro. Quando você está conversando com um casal, com o marido, com a mulher ou com quem seja, como você entende o que de dinâmica essas pessoas querem para casa? Também é perguntando ou existem formatos que você vê que já funcionam mais? Ou é perguntando como você vai usar? É perguntando, a gente chama de programa de necessidades, né? Então, já na primeira reunião, que é uma reunião de briefing, né? A gente escreve a casa. Né? Quantos quartos? Cozinha? Tem sala de TV? Tem home theater? A gente faz uma lista, ou seja, a gente escreve o programa dessa casa. Aí isso escrito, a pessoa vai levar para casa. Vamos incluir mais uma despensa. Eu quero 2 louçarias, eu quero uma adega para sei lá o quê. Então ela vai ali colocando todas as funções. Aí depois vem a realidade. Eu quero uma casa de 500 metros quadrados. Aí eu pego lá o programa do cara. Falo, irmão... precisa do dobro. Então, de novo, né? Esse papel... mas eu deixo claro isso na primeira reunião.
Porque metro quadrado, para mim, é ligado ao budget. Perfeito. Tá? Não é... Porque as casas contemporâneas, elas podem ter 1.000 metros quadrados e serem absolutamente práticas e fáceis de limpar, porque é tudo integrado, são salas grandes e tal. Então, essa relação do metro quadrado ainda vem muito de uma coisa muito antiga, né? De que tinha salinha disso, salinha daquilo, parecia que a casa era enorme. Então, é muito mais uma relação de budget. Aí eu explico para ele na primeira reunião, o budget é esse, eu vou te puxar para baixo, né, entre aspas, né? Eu vou ter que fazer esse papel, tudo bem? Pô, tudo bem. Porque você tem que alinhar isso, porque é difícil você falar que o cara não vai realizar o sonho dele, né? É muito difícil. Então, a hora que ele pega aquela lista ali, que eu falo, ó, bicho, podemos tentar chegar em 500 metros quadrados, mas eu acho que vai chegar perto aqui dos 800, tudo bem? Aí o cara vai falar sim ou não, não tá tudo bem. Então, aí eu começo um exercício. Você precisa de 2 vestiários para a piscina? Ah, pode usar um só? Quando isso acontece, né? Então, cara, é muita conversa mesmo. E aí eu começo a abrir plantas de casas que eu já fiz ou de referências e mostrar a usabilidade. Por exemplo, a minha casa. A minha casa, que eu fiz numa época que eu era solteiro, não tinha nem cachorro. Hoje, né? Mulher, filho, cachorro. Então, hoje eu faria a casa diferente, certo? Perfeito, porque o teu caso de uso mudou. Meu caso de uso mudou. Mas a minha casa tem coisas que eu nunca vi outro arquiteto fazer. Como, por exemplo, eu entro na garagem, para a porta de entrada da casa, eu coloquei a lavanderia na primeira porta. Então, eu já entro a primeira coisa que eu acesso é a lavanderia. Aí lá eu tenho lixeiras, tal, eu viajo muito. Então, eu já chego, já entro, já jogo a garrafinha da água no lixo, já deixo minha roupa para lavar e entro para casa. Perfeito. Então, é uma logística para a minha vida. Então, eu ajudo o cara a pensar nisso. Peraí, como é que você vive? Você vai chegar, o que você vai fazer? Pô, eu ponho a chave do carro do lado da porta do elevador. Ah, legal, então vamos colocar um negócio aqui. Eu vou puxando essa conversa, né? E mostrando plantas até a gente chegar num... Na nossa discussão que a gente teve lá da reforma, a gente teve bastante disso, né? Porque eu tenho 3 filhos, não tenho cachorro, nem quero ter. Nada contra, tá? Quem tem, já vão fazer o corte, vão me cancelar, mas nada contra, acho super legal. Minha esposa já teve, já. E a gente pensou muito nisso, né? Como que é a jornada nossa dentro da casa. Até por causa do tamanho dos quartos, né? Uhum. Você falou, poxa, Bruno, mas pro tamanho de apartamento desse, faz mais sentido você ter um quarto maior. Eu falei, cara, eu nem fico no meu quarto. Uhum. O meu quarto é pra deitar e dormir, pronto, acabou. Eu vou ficar na sala com os filhos, na parte de cima, não sei o quê, no gourmet e tal. Então, fazer esse exercício, né, de fato, da jornada tua e dos casos de uso. Então, como que eu vou usar isso no dia a dia? Como as pessoas que me ajudam na casa vão ter que usar isso no dia a dia? Como meus filhos vão usar hoje? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos, quando eles estiverem maior? Como eu vou usar isso quando eu quiser convidar gente? E nos fins de semana? E nas noites? Como é que isso vai ser, né? Qual que vão ser os ambientes aonde que a gente vai se encontrar? E, logicamente, depois, na hora que você começa a morar... Você vai mudar de ideia e vai ver realmente... E vai ver. Existe esse retrabalho depois que a pessoa entrou na casa? Eu sei que é mais difícil. Cara, é mais raro. A gente tá com um agora que acabou de mudar faz 6 meses. Ele tem 3 filhos também. Aí os 2 meninos dormiam juntos. Aí ele já viu que, puta, não vai dar para eles dormir junto. Aí vai ter que fazer o quarto, que era de visita, agora vai virar do outro filho dele. Mas, cara... Estou com um casal agora, mas aí é isso, a necessidade muda, né? O cara construiu uma casa, a casa vai de quase 1.000 metros quadrados. Aí, meus filhos cresceram, comprei o terreno de baixo da minha casa, quero construir uma outra menor, né? Eu tenho muitos clientes que querem sair de casa de 2.000 metros quadrados para uma casa menor. Porque mudou o momento de vida deles. Porque mudou o momento de vida. Eu morei aqui em São Paulo, olha, quando eu cheguei aqui, eu dividi um apartamento, uma kitnet de acho que era 30 metros quadrados com meu irmão. É isso aí, cara. A gente pagava R$300 cada um, né? Então, começamos lá. Daí o meu irmão mudou de cidade, daí um amigo meu da faculdade
mudou lá com a gente. Daí eu falei, não dá pra gente morar mais aqui, que a gente começou a ganhar algum dinheiro. Daí a gente mudou pra um apartamento maior, eu, ele e outro amigo, que eram 3 quartos, ali na Vila Madalena. Daí eu comecei a namorar minha esposa. Daí minha esposa não queria que eu ficasse lá na Vila Madalena, né? Porque a bagunça pra caramba lá. Por que será? Porque será? Daí eu mudei com ela pro apartamento que ela tinha aqui, que eu acho que era, sei lá, uns 60 metros quadrados, ainda era pequeno. Daí depois a gente ficou grávido do primeiro filho e a gente mudou para um apartamento de 110 metros quadrados. Daí a gente teve o primeiro filho lá, daí eu comprei o apartamento que eu moro hoje, que é de 230, onde a gente teve o do segundo e o terceiro, e agora a gente está indo para esse de quase 500, né? Então foram momentos diferentes na vida. Não, isso é que legal demais, né, cara? Que a gente foi mudando para aquilo que de fato a gente precisava, né? Eu não sei como vai ser daqui 20 e poucos anos, quando todos já tiverem saído de casa, se eu vou querer retroceder ou se lá vai estar bom o suficiente. Agora, quando a gente fala no mercado de luxo, né, mudar aqui um pouco o tema, a gente pensa muito em exclusividade. Como que você construiu essa identidade que você tem hoje, né? E como que você fez ao longo do tempo para se tornar uma referência nesse mercado de luxo para os clientes? Foi algo intencional? Foi algo que foi acontecendo naturalmente? O que você vê que te difere hoje para você estar onde você está, com um escritório, cara, tão bacana, com projetos super legais, versus outros arquitetos que talvez surgiram na mesma época, mas não chegaram onde você está hoje? Investimento, cara. Conta um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu começar um pouco lá atrás, né? Eu comecei, como eu te disse, com 14 anos, né? A gente abriu, entre aspas, né, uma empresa. Eu era DJ na época. E aí a gente queria, falando de 94, tá? Não existia essa febre, ninguém sabia o que o DJ fazia. Perfeito. E a gente queria tocar, né? E aí o jeito que a gente arrumou foi comprar equipamentos de som para alugar para fazer os eventos. Então a gente criou esse business de locação de equipamento. Aí, cara, minha vida é cheia de loucuras. Aí esse pessoal foi, que eram os meus sócios, foram mudar para os Estados Unidos, tal, a gente teve que vender os equipamentos. Aí eu, fui ser piloto de helicóptero, aí fui morar em Los Angeles. Piloto de helicóptero? Aí morei em Los Angeles, tirei cara. o brevet lá, voltei pro Brasil com 18 anos, 19 anos. Aí voltei a tocar e abri uma empresa de produção de eventos. Aí comecei a faculdade de arquitetura e no meio da faculdade de arquitetura eu já estava produzindo eventos, aí virei para todo mundo e falei assim, a partir de agora eu faço cenografia, né, porque eu estava na faculdade de arquitetura, aí comecei a fazer cenografia. Ainda no mundo da música. Do mundo você já dos eventos, né, do mundo da música dos eventos ali. Então eu fui sempre sendo esse prestador de serviço, fui empreendendo e tal, aí quando eu me formei, eu já trabalhava, né, já tinha o negócio da cenografia, aí eu fundei o estúdio Félix, na época, não era o Otto Félix, com o meu irmão era designer digital, ele fazia logo, site, essas coisas, e aí a gente tinha também a banda, né, e aí a banda, não ganhava grana, aí eu tinha um estúdio, né, dentro lá, a gente morava num lugar, trabalhava no lugar, tinha um estúdio no lugar, fazia tudo lá no mesmo lugar, né. Aí, para remunerar o estúdio, vamos começar a fazer trilha sonora para comercial de TV e vídeo institucional, que era o que tinha na época. Aí eu fui percebendo, cara, que a arquitetura começou muito devagarzinho, né? Era puxadinho, a reforma de churrasqueira, era uma coisa, cara, assim, muito, muito, muito simples. Incipiente, né? Incipiente, muito simples, que eu conseguia fazer, porque eu não tinha cliente. E aí eu falei, e eu me vi numa posição de empresário, né? Cara, você não aprende zero, né, sobre empreendedorismo na faculdade. Em qualquer faculdade de prestador de arquitetura. serviço. Não, mas de prestador de serviço. Médico, é dentista, você não aprende a ser empreendedor. Aí eu falei, vou estudar, né? Aí fui fazer um MBA em marketing na GV. Aí fiz esse MBA em marketing na GV, fui fazer Babson College, empreendedorismo, voltei. Aí eu falei,
estou entendendo um pouquinho melhor das coisas, contratei uma agência, que era uma agência estratégica, falei, só, senta aqui comigo, meu objetivo é esse, é isso que eu quero fazer, essas são minhas competências. Aí essa agência fez um plano que nesse plano tinha coisas como contratar assessoria de imprensa, isso em 2010. Perfeito. Tá? Arquiteto não tinha assessoria de imprensa em 2010, né? Não tinha Facebook, não tinha nada. Pra você sair numa revista, você tinha que ter um puta de um projeto, ter um puta de um fotógrafo, ter contato com o editor, ou seja, era um caminho que ninguém te explicava, né? Aí eu fui entendendo isso com essa agência que eu contratei. Ele falou, contrata uma assessoria de imprensa, faz uma amostra, Casa Cor da vida. E eu, arquiteto, né, super, falei, que Casa Cor, o quê? Vou ficar fazendo decoração. eu tinha essa visão nessa época. Ele falou, não, faz porque isso vai te abrir porta, isso vai te trazer fornecedores, isso vai não sei o quê, junto com a assessoria de imprensa vai fazer isso, contrate o melhor fotógrafo, né, que você conseguir. Aí eu entendi o game, né? Aí eu comecei a, queimar tudo que eu ganhava. Tudo que eu ganhava, durante 10 anos, tudo que eu ganhava, investia. Assessoria, aí contratei o melhor fotógrafo do Brasil, aí o Denilson, que é um grande amigo meu hoje, ele me abriu muita porta com os editores das revistas, porque a revista pegava foto com esse cara. Então, assim, eu entendi esse jogo do investimento e do posicionamento de mercado. Tinha acabado de me formar em marketing, né? Estava olhando a coisa com uma outra ótica, né? Então, não só da ótica de ser muito bom arquiteto naquilo que você faz, mas não adianta só ser bom, você precisa parecer bom. Parecer bom. E o parecer bom, além de ser bom, porque só parecer e não ser não adianta, não tem vida longa. Sim. Mas só o ser sem parecer também não adianta, porque você não vai conseguir ganhar escala, ganhar clientes para cada vez mais você ficar relevante. Então, você investiu nesse momento em parecer ser bom além de ser bom. Sim, exatamente isso. E aí era uma época que não tinha mídia digital, né? Então as coisas eram muito mais devagar. Perfeito. Né? Ou seja, tinham as revistas ainda, jornais, então era muito moroso, né? Comparado com hoje em dia. Né? Então essa estratégia minha, eu tive que investir 10 anos nisso, né? Então, e aí essa coisa do residencial, do luxo, foi, acontecendo meio natural. Porque eu fiz a primeira mostra, eu fiz um espaço comercial, fiz uma galeria de arte, porque na minha cabeça, como eu era especialista em marketing, eu ia fazer muito mais projetos corporativos, comerciais, Perfeito. ou seja, o que precisa de contato com o cliente. Então, um restaurante. O cara tem que bater o olho, tem que saber o quanto custa, o que tipo de comida que vende, qual que é o público que vai lá. Só de olhar na passada do carro. Na passada. Você tem que transmitir tudo isso através da arquitetura. Através da arquitetura, exatamente. Externa e interior. Exatamente. Cara, isso é muito louco, cara. E eu adoro isso, essa coisa de montar o projeto como um posicionamento de mercado. E eu achei que eu ia para esse caminho. E aí eu fiz a primeira mostra, eu fiz uma galeria de arte, e aí começou a aparecer um monte de clientes residenciais. E aí eu fui fazendo, e foi dando escala, e cada vez mais procurado. E aí não parei de fazer mostra, e sempre fiz coisas muito conceituais em mostras, construções grandes, todo mundo lá faz mais ou menos decoração, eu construía, né? A segunda mostra que eu fiz, eu construí do zero 200 metros quadrados em steel frame, que hoje está chegando na moda. Perfeito. Estava fazendo isso há muito tempo atrás. E mídia, ou seja, esse posicionamento de mercado, naquela época, cara, via assessoria de imprensa, via mídia, ou seja, de ter o que mostrar e ter as pessoas certas do lado, que foi o que fez a diferença, né? Perfeito. Agora, vamos dar eu ia ir por outro caminho aqui, mas vamos fazer um parênteses, que eu acho isso daqui muito legal, né? Que você falou que você gosta muito de montar um projeto para que consiga transparecer numa batida de olho tudo aquilo que aquele negócio representa. Basicamente, quando você pensa em marketing, basicamente posicionamento, branding, entender quem é o perfil ideal de cliente que vai entrar lá, e você conseguir comunicar isso através da arquitetura.
E é algo, né, que muitas vezes o nosso cliente que está aqui ouvindo a gente, o espectador que está ouvindo a gente aqui, não coloca tanta fé ou tanta importância nesses sinais que a pessoa vê antes de fato de começar a conversar com você. Então, a maneira que a pessoa se veste, o relógio que ela usa, o jeito que penteia o cabelo. Tudo comunica. Tudo comunica, né? E tudo passa uma mensagem que você quer passar. Logicamente, se você abrir a boca e sair zero conteúdo, de nada adiantou toda essa comunicação. Sim. Da mesma maneira, de nada serve uma arquitetura super bonita para o seu restaurante, com um interior super bonito, tudo bem arrumado para se comunicar com o teu público-alvo, né? Que às vezes também o teu público-alvo é a classe CDI e tá tudo bem. Você vai se comunicar, vai ter uma arquitetura para aquilo. Não adianta você ter um negócio, né, muito... que a pessoa não vai nem se sentir confortável em entrar porque ela fala, isso aqui não é para mim. Como que você tem algum projeto, tudo bem, que são coisas mais antigas, mas que você fala, cara, eu fiz pensei nesses detalhes e para mim isso daqui mudou o jogo. O que você pode trazer aqui de exemplo pra gente? Que mudou o jogo para mim? Não, pro cliente. Pro cliente, sim. Aí a gente já fez muito restaurante, muito bar. Cara, puta, eu adoro isso, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do restaurante que é fácil da gente entender, que chama Daltore, que fica lá em Campinas. A Daltore é do autor. E aí, quando a agência de publicidade me mandou o book, né, deles, do autor, coisas manuais, ou seja, já veio, quando tem esse planejamento bem feito, já vem com uma alma aquela coisa. Perfeito, já vem direcionado intencionalmente para onde você quer ir. Todo o projeto é inteiro em madeira, o restaurante feito à mão. Aí, parede de tijolinho, a gente descascou tijolo por tijolo, um trabalho absolutamente manual para ficar ele todo craquelado. As mesas também de madeira, ou seja, aí a gente vai entrando com materiais, com técnicas que comuniquem tudo o propósito do restaurante, né, nesse caso, né, que é essa coisa artesanal, de autor, muito preocupado, né, com o outro, assim, né, no sentido de que aquilo é feito com carinho e feito para você. Isso é um exemplo bem fácil da gente entender. Aí um outro, que é um bar meio baladinha, também já vem dos proprietários, né? Olha, de 30 a 40 anos, vai tocar música eletrônica, eu quero que seja um lugar de paquera. Isso é o briefing. É o briefing, que é um briefing bom, né? Aí eu fiz um lugar, com um sofá e cadeira muito baixinha e atrás um balcão, ou seja, de propósito para as pessoas ficarem se esbarrando, né? Ele é simples. Tem que contar os segredos, né? Você criou o Tinder da vida real. Cara, e é um puta num sucesso esse bar. Então, assim, são ferramentas que a gente vai utilizando. Cara, que loucura. Repete, então, você colocou como assim para ficar se esbarrando? Imagina que aqui tem um sofazinho bem baixinho com 2 banquinhos, assim, então as pessoas sentam de frente aqui, né? Sentam de frente umas para as outras, só que é um banquinho muito baixinho. E aqui tem um balcão alto, com banqueta alta. E aí aqui no meio é o corredor que vai lá pro banheiro. Então as pessoas ficam... O cara tá sentado alto aqui, o outro tá sentado baixo aqui, a pessoa ainda tem que passar no meio. Então a gente vai criando as situações, é tudo mais apertadinho, né? Num lugar sofisticado. Fazendo. As mesas são longe, tem um biombo dividindo as mesas umas das outras. Uma pessoa não quer nem falar com a outra, é outro tipo de date. Outro tipo de date, outro tipo de arquitetura, é outro tipo de linguagem, função, de jornada do público. Exatamente. Então, entender isso é muito legal. Que irado. E aí eu vou te dar... Porque você tem a ver com entender o comportamento humano para aquela ocasião. Para aquela ocasião, você conhecer aquele público. Do mais sofisticado ao... Tem características totalmente diferentes. Perfeito. Né? Você não entra você vai num banheiro, sei lá, num shopping popular. A porta do banheiro não chega até o piso, porque é mais fácil para lavar. Você vai num banheiro de um shopping altíssimo padrão, a porta do banheiro é até embaixo. Então, são coisas que são públicos diferentes, né? Você tem que entender, né, como cada público se comporta, né? Agora, qual que é o problema da questão? É quando não tem briefing. É quando o proprietário do restaurante não sabe o que ele está fazendo. Isso acontece muito. E aí, eu
poderia assumir esse papel de ser um consultor do cara, mas não é para isso que não é o meu papel, né? E quando eu vejo isso hoje, né? Hoje você não faz mais projeto desse tipo? Faço muito, faço prédio é a mesma coisa, né? Você fazer um prédio, qual público, o que vai ter de lazer, isso é um assunto bem legal também. Mas hoje eu já não aceito mais. Hoje, quando um cara me fala, quero fazer um restaurante. O quê? Acho que vai ser italiano. Qual público? Não sei, quero atender todo mundo. Eu pulo fora. Muito bom. É lógico, teu nome vai estar ligado àquilo. Agora, mudando totalmente aqui a conversa de um outro tema polêmico, que eu estou passando agora, né? Quando a gente está lá começando a fazer a obra, entrar mais no detalhe, etc. Cara, por que um sofá italiano custa R$500 mil? Por que uma automação vai de nada até o infinito? Por que existe tanta diferença no preço dos materiais ou dos móveis soltos dentro de uma obra? E assim, de novo, eu não sou uma pessoa que sou conhecedor, não sou um grande conhecedor sobre o tema, eu tô, cara, aprendendo muito, né, conforme a gente vai conversando, e você também, cara, como meu trusted advisor, e entendendo quem eu sou, entendendo mais a minha frugalidade, de, algumas coisas que eu valorizo, realmente não tenho nenhum problema em investir o que precisa, porque eu vejo valor, e tem outras coisas que para mim falam, faz o menor sentido isso na minha vida, vamos pegar um tapeceiro e fazer um sofá aqui parecido, que eu gostei do estilo, né? Por que tem tanta diferença entre as coisas? Cara, de valor, de preço, né? Preço, não de valor, de preço. Assim, a mesma... Por que uma bolsa da Hermès custa $30 mil? O custo para fazer ela é, sei lá, 500, né? Então, existe a marca, no caso do sofá, né? A marca italiana, Baby Italia, custa R$500 mil. Marca, 2, imposto, né? É bizarro o tanto de imposto. O negócio chega aqui muito mais caro, 3 vezes o preço do que ele custaria lá na Europa. Agora, a tecnologia é totalmente diferente, né? Vamos falar da tecnologia. Um sofá italiano. Como que um sofá pode ter tecnologia diferente, cara? Cara, tem. A espuma é diferente. Eu não sou, né, nenhum... O conhecedor, né? Né? Mas o que é diferente na espuma? Cara, a espuma, a tecnologia da espuma é diferente. Aí eles têm uma máquina que eles destroem, né, a molécula nos 2 sentidos. Então, a massa assim. Ou seja, essa espuma do sofá, ela não vai marcar e ela não vai com o tempo, né? Igual o colchão, que você dorme muitos anos, fica aquela marcado. Isso vai demorar muito mais tempo para acontecer. Aí, o tecido, a tecnologia do tecido é diferente, é mais resistente, é lavável. Tem tecidos, por exemplo, a Ola Lente, né? Que ela desenvolve o tecido dela, que é um tecido de alta tecnologia para a área externa. Então, assim, existe diferença no material, na tecnologia. Então, no fim do dia, são coisas que vão ser mais confortáveis, que vão durar mais tempo, que provavelmente, dependendo da marca, também vai trazer esse atributo de marca e valor, caso você valorize isso. Sim, tem muita marca, né? Muito atributo de marca. Perfeito. Né? Tanto, vou dar um exemplo nacional, né? Jader Almeida, que hoje é a marca de design nacional mais top que a gente tem. Ele começou bem... Ele que faz a jangadeira, né? Aquelas... Não é o Jader? Não, jangada é outra, do Jean Gelon, da década de 50, é modernismo brasileiro. O Jader Almeida é de hoje em dia, mas ele começou, claro, com preços mais acessíveis e tal, e hoje ele bate de frente com os sofás italianos, um sofá nacional. Tem a tecnologia, trouxe para cá. Tem a qualidade. Mas principalmente tem a marca, né? De que virou algo de desejo, super design e tal. Agora, quando você fala de exclusividade, né, a gente entende de exclusividade como algo que não é inclusivo, que é exclusivo. Exclusivo quer dizer que não é para todo mundo. E algumas marcas, elas conseguem fazer isso por preço. Então, vou aumentar meu preço de uma maneira que não seja isso acessível a todo mundo.
Só que para subir esse preço, de fato, que nem você falou, você precisa atribuir valor àquilo, né? Hoje, quando você olha assim, por exemplo, ou exclusivo porque não tem a oferta no mercado para que todo mundo que queira ter tenha. Então, um problema de oferta e demanda, que daí é diferente desses atributos de marca, que nem você falou, putz, do Jader, Jader Almeida, ele conseguiu colocar nas peças dele todo um design ao longo do tempo, tecnologia ao longo do tempo, e foi ao longo do tempo também subindo o valor de maneira que aquilo ficasse bom, bonito, e quem utiliza, quem usa no dia a dia também atribui o valor, né, a marca, e a marca atribui o valor à pessoa. São duas coisas que andam concomitantes. Mas do outro lado, você também tem, por exemplo, um tipo de mármore especial que você não tem em nenhum lugar. Estou inventando aqui, que eu nem sei se isso existe ou não, mas imagino que existe, porque seja minério, né? Então você também tem um lance de oferta e demanda. Como você tem menos oferta daquele tipo de produto, ele se torna mais exclusivo por causa disso. Nem sempre ele precisa ter um valor maior, mas ele também é mais exclusivo. Isso acontece em tudo, por exemplo, madeira, isso acontece, mármore, isso acontece, metais, isso acontece. Como é que isso funciona? Eu vou te dar o exemplo do Rosewood, que eu acho que é um bom exemplo. Tá bom. O Rosewood, o prédio aqui... O hotel ali. O hotel. Quem fez o projeto do Rosewood, se não me engano, foram dois arquitetos franceses, né? O Philippe Starck e o Jean Nouveau. Aí quem fez o prédio, um dos prédios lá, aí acho que foi a Triptyque, também não lembro de cabeça. Os franceses tiveram que vir aqui ensinar para o brasileiro a valorizar os materiais brasileiros, né? Dentro da arquitetura, para nós arquitetos, isso é muito claro, valorizar o produto nacional, tanto que os móveis modernistas, valorizam, né? Obra de arte, né? Você compra uma poltrona mole, original hoje, no futuro ela vai valorizar. Aí os caras usaram os mármores, para citar os mármores, só mármores brasileiros, que são marmorites, que são mármores melhores, mais resistentes. São lindos. Que ninguém comprava antes. São lindos, cara. Você entra naqueles banheiros lá, ninguém usava aquilo antes. Cara, olha essa pedra inteira, que é um negócio negócio maravilhoso. Maravilhoso. E ninguém comprava porque tinha muito veio, que era muito... então tem essa coisa meio da moda, entre aspas, né, do que tá usando, do que não tá usando, e aí precisou vir o cara de fora para falar, cara, isso é lindo, vou fazer um box de cada pedra, não é tudo igual, é para ficar diferente mesmo. Então, o marmorito explodiu, o preço foi para as alturas, porque todo mundo agora quer usar, porque ele usou. Então, na minha percepção, né, foi isso que aconteceu. Legal, cara, legal. Agora, voltando ao tema que a gente começou esse papo, a coordenação durante obra. O que você vê que são os principais problemas que acontecem numa obra que o arquiteto pode antever disso acontecer, ou que de fato daí é do prestador de serviço, e como você resolve isso, né? Porque uma coisa é você ir lá, fazer o projeto, daí existem os projetos de cada etapa. De novo, galera, eu tô passando por isso, então tudo é novidade. Eu não sei se você aí já construiu e vai falar, pô, Nardon, o que você tá falando é muito óbvio, mas para mim não era óbvio, tá? Então você tem o projeto da parte elétrica, da parte hidráulica, da parte estrutural, daí tem o projeto da piscina, tem o projeto do aquecimento, daí da iluminação, daí da automação. Cara, são coisas que tem que coexistir e, como você falou, né, em cada etapa do projeto, se você não tem um gestor de obra muito bom, garantindo que tem uniformidade nisso, aquilo que você idealizou, na hora que vai virar realidade, a perda de qualidade é muito grande. Sim. Como que você lida com isso? Quais são os principais problemas e como você evita que eles aconteçam? Cara, para nós, arquitetos, isso é muito simples, entre aspas, né? O que a gente tem que garantir é a compatibilização de todos os projetos, de todas as disciplinas, né? Então, o que é a compatibilização? A gente pegar a elétrica, a hidráulica, o ar-condicionado, a automação e jogar tudo no mesmo software BIM, né? Ou seja, então, a gente tem em 3D todos os projetos junto para ver se dá interferência. Então, por exemplo, assim, eu tenho um conduíte de eletricidade que vai passar no mesmo lugar que deveria passar um cano de água.
vai dar ruim. Vai dar ruim, claro. Vai dar ruim. Você tem uma viga que o ar-condicionado tá passando, mas o teu pé direito é de, sei lá, 2,5 metros, só que o tubo do ar-condicionado tem 30 centímetros e daí você vai ter que furar a viga. Vai dar problemas na estrutura. Exatamente isso. Quem tem que fazer esse trabalho é o escritório de arquitetura. Os bons escritórios de arquitetura fazem esse trabalho, né? Que é o que garante que você não vai ter problema na obra. Agora, e isso é documento, né? Se isso aí tiver errado, aí a culpa é do arquiteto, certo? Do cara que está fazendo a compatibilização. Perfeito. Dá para consertar na obra? Claro que dá, né? Mas não deveria acontecer. Então, mindset japonês, perca mais tempo no planejamento e menos na execução. O brasileiro não faz isso, né? O brasileiro fala, acelera, começa a obra e fica 5 anos fazendo uma obra porque não tem planejamento, né? Perfeito. Então, e compatibilização é demorado, é chato para fazer, você tem que ter bons fornecedores, porque o cara tem que trabalhar no mesmo software que você, te mandar o arquivo dele bem feito para você inserir no seu, para você conseguir ver se a viga está pegando no tubo do ar. Então, sim, é um trabalho demorado para fazer, mas isso é o que garante que a obra vai acontecer. Agora, tem tudo isso pronto, aí você não tem uma construtora, um engenheiro full-time na obra, não vai adiantar nada, né? O cara vai fazer da cabeça dele, não vai seguir projeto. E isso é um negócio interessante, né? Hoje, por exemplo, as obras que você vai fazer, você tipicamente tem parceiros que você confia que você já trabalhou muito, que você sabe que vão entregar a obra, sim, ou você deixa ao bel prazer do cliente escolher o que ele quer, e não é nem deixa, né? Como é que funciona isso? Ou, por exemplo, se eu vou lá e acho alguém, sim, que faça sentido para mim, daí eu vou te apresentar. Daí você vai conversar com ele, você vai falar, pô, não sei se vai dar match. O papo político eu vou ter que homologar esse novo fornecedor, ou seja, vou ver se ele tem competência para atender a obra. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Isso politicamente é o que a gente fala e a gente vai ver o novo fornecedor e tal, e vamos ver se ele vai fazer ou não. Mas a gente tem 20 anos, né? Então eu estou construindo um time há 20 anos. Você gosta de futebol? Sim. Então, imagina, você é um técnico de futebol e você tem que ganhar a Copa do Mundo. Se eu escalar o seu time, eu não gosto de futebol, não entendo nada de futebol. Se eu escalar o seu time, você vai ganhar a Copa do Mundo? Tem mais probabilidade de ganhar? Eu não. Se eu escolher o seu time, não. Você escolheu o seu time. Você é o técnico. Não, eu sou o técnico. Isso, se eu escolher cada um e eu tô jogando com uma galera faz mais tempo, sim, eu vou aumentar a probabilidade sabendo com quem eu trabalho. Exato, exatamente. Porque eu sei a competência, eu sei que na hora que der ruim. E são coisas que só eu sei porque eu já vivi muito tempo com eles. Porque também tem a experiência de você, ao longo do tempo, cara, ter enfrentado muitos problemas e cada pessoa, você vai ver na verdade só na hora que ela enfrenta aquele problema. Exatamente. Então é isso que eu sempre falo, cara, eu tenho um time que ganha a Copa do Mundo. Quer trocar os meus jogadores? Podemos trocar. Vai demorar mais tempo, se acontecer algum problema eu não tenho como intervir. Porque os nossos principais fornecedores, estão comigo há mais de 15 anos. E já deu pau e, o cara vai lá e resolve. Entendeu? Então essa é a grande diferença, é o pós-venda, né? Perfeito. Cara, esse é um negócio interessante, né, que até conversei com muita gente para fazer gestão de obra, e daí o Matheus, lá da Santo Concreto, foi alguém que bateu o santo e contratei ele para ajudar também aqui no projeto lá de casa. O que você vê, assim, e a relação que você vê entre arquiteto e gestor de obra? Eu sei que você não trabalha com ele, você trabalha com vários outros prestadores, né? Não dá para você ter só um também, porque você faz construção em vários lugares do Brasil inteiro. Então, e também várias obras ao mesmo tempo, e nem sempre aquilo que aquela construtora é especializada é o produto também que o teu cliente final vê. O que você vê, assim, de diferencial que ele tem ou que as boas construtoras têm? Existe
As grandes consultoras do alto padrão, né, elas trabalham muito parecidas, né? Engenheiro full-time na obra, mestre de obra full-time na obra, equipe de gestão dedicada à sua obra, equipe de compras. Normalmente eles têm software de pool de compras para garantir que tem, nas commodities tem o melhor preço. É que a Santo Concreto, aí agora fazendo o merchan dele lá, ele tem uma tecnologia que eu não conheço nenhuma outra. O que você quer dizer com tecnologia? Ele tem um sistema de gestão que ele mesmo criou, que é muito mais visual, né, para o cliente conseguir tomar a decisão. Né? Então, análise de ambiente por ambiente dele. Quanto vai custar de mão de obra... Tudo. De material básico tudo e detalhado. De terceiros. Isso outras consultoras fazem também, só que não do jeito visual, com gráfico, com o que ele faz, né? E aí isso é uma plataforma online, que aí da onde você estiver, ele tem um concierge que te atende para explicar esse passo a passo com você. Então, assim, eu vejo mais serviço com essa gestão que ele tem, tá? E, cara... E quando você tem esse serviço a mais, você também tem mais previsibilidade do quanto que você vai gastar, você não tem nenhum susto ali no meio do caminho. Putz, explodiu esse valor. Susto zero. Você tem a medição de como, de fato, o negócio está evoluindo e isso traz muito mais tranquilidade para o cliente e alinhamento de expectativa. Porque no fim do dia é isso. Vai atrasar? Cara, vai. Tá, mas de quanto tempo? Putz, você já tem uma previsibilidade muito mais clara, real time, do que está acontecendo, por que andou mais rápido, por que andou mais devagar, por que talvez você teve um gasto maior aqui, mas você conseguiu economizar em outro lugar. Então, assim, eu também achei genial a tecnologia que ele tem. Inclusive, vou chamar ele aqui para vir contar um pouco desse case demais, depois. Cara. A primeira conversa que eu tive com ele, eu fiquei olhando, eu falei, irmão... Você está fazendo obra por quê, cara? Você vende o seu software. Isso é louco. Tanto que hoje ele faz muito projeto de investimento para a Family Office, né? O Family Office contrata ele só para usar a ferramenta dele de gestão. Porque ela é muito melhor do que tudo que está no mercado e dá previsibilidade para o Family Office, que precisa ter essa gestão contínua, real time. Esse foi um dos motivos também que eu gostei muito dele. Que, putz, eu gosto muito de eficiência, gosto muito de ver as coisas acontecendo, sou muito visual e ele me deu essa segurança bem diferente do que o resto da turma que eu falei. Exatamente. O nosso mercado é muito informal, né, cara? Essa é uma dificuldade nossa, né, do nosso setor, se ele ser muito informal. Né? Contratar um arquiteto, virou comum de 10 anos para cá. Perfeito. Né? Na época dos nossos pais, isso não existia, né? É o cara que chamava pedreiro, faço eu mesmo, né? Então, a gente ainda sofre muito com isso, né? Com essa informalidade. Agora, durante a gestão da obra, qual que é a parte que você acha que é a mais difícil? Cara, assim, quem toca a obra é o engenheiro residente da obra, né? Que é o cara que está lá no dia a dia e tal. Esse cara sendo muito bom, e o mestre, né, sendo muito bom, cara, a obra vai com todos os projetos compatibilizados, tal, isso daí vai muito tranquilo, tá? Tendo os bons fornecedores, tal, não é para dar nenhum conflito, tá? É que essa arquitetura de alto padrão, muito alto padrão, ela é muito delicada, né? Então, o veio da madeira do teto tem que bater com o veio da madeira da parede. Aí que tem que bater com o rejunte do piso. Então, assim, é uma arquitetura que não é rápida para ser feita, né? E uma coisa depende da outra. Então, você tem uma construtora, né? O cara que está ali construindo isso sem essa visão, porque isso não custa mais caro ou mais barato para fazer. Isso custa um pouco mais de tempo e de carinho. Mais de tempo, mas é o know-how do cara que vai fazer aquilo acontecer. Então, o cara que já tem isso, ele faz isso tranquilo, né? Já está no DNA do cara, tanto do dele quanto o nosso. Mas quando o cara não tem, aí a coisa trava, porque ele não sabe fazer. Aí vai demorar muito mais tempo, porque aí o arquiteto vai chegar lá na obra e falar assim, não, isso aqui tá ruim, aqui tem que bater com isso aqui, refaz, aí o cara tem que tirar tudo. Ou seja, essa antecipação da visão, que imagina que tem um forro de madeira aqui, régua, na arquitetura normal, chegou lá no encontro com a parede, cara, corta e põe a última régua.
Na boa arquitetura, isso não acontece. É régua perfeita para acabar lá sem corte nenhum. Ou seja, o cara ele vai calcular a parede em função da régua do forro. Ou seja, se o cara não tem essa visão, esse know-how, a coisa trava nesse tipo nível de arquitetura. Muito legal, cara. Já estamos aqui 1 hora batendo papo. Passa rápido, voa. Rápido demais. Eu tinha um monte de outras perguntas, mas eu vou deixar para a gente marcar um outro podcast. Tá, daqui uns 4 meses, quando a obra estiver avançada, para daí a gente falar sobre os problemas que estão acontecendo nela. Espero, e talvez não seja nem no Papo de Gestão, que tem um podcast novo que eu quero lançar aqui, mais lifestyle. Tá. Inclusive, eu queria ouvir de vocês que estão falando aí pra gente qual nome deveria ter esse podcast que vai ser mais lifestyle, para falar de família, como criar filhos, Legal. como ser um pai melhor, ser um marido melhor, relacionamento com a esposa, com o cônjuge, o que for, autoconhecimento, esporte, saúde, dia a dia, né? Porque todo empreendedor no fim do dia, a empresa e o trabalho é uma parte do recorte de várias outras dimensões que esse dono de empresa tem, né? E que a gente acaba explorando pouco aqui no Papo de Gestão, e toda vez que eu quero trazer um convidado para falar sobre esse tema, foge do tema Papo de Gestão. Sim. Que nem hoje, a gente falou um pouco de gestão, mas falou mais um papo mais aberto. Sim. Então, para quem está ouvindo aqui a gente, às vezes trazer um tema que só fala de saúde não encaixa. Então, eu tô, depois, inclusive, se você quiser pensar em nomes aí para ajudar eu aí nesse nome, e você que está ouvindo a gente aí, comenta também o que você acha dessa ideia, se você gostaria de ouvir, se sim, se não, quais temas você gostaria de ouvir, qual é a ideia do nome do podcast. Eu pensei do Papo Frugal, mas não ficou muito bom. Papo Frugal não encaixou, sabe? Uma palavra não meio encaixou. difícil de... Daí eu pensei depois saúde, família, trabalho e negócios, ou sei lá o que, também não ficou legal. De branding eu não sou tão bom, vou ter que falar com o Alfredo, que o Alfredo vai ter a sacada boa. Quer deixar uma mensagem aqui pra turma? Não, gente, eu queria te agradecer muito aí, tá aqui no Papo de Gestão, realmente, uma honra. E é isso, né? Eu tô aqui, a gente falou um pouquinho de gestão, mas falamos muito mais aqui do que tá acontecendo na nossa vida hoje, né, cara? Sim. E, pra mim é um prazerzão ter explicado aí pra galera um pouco mais do nosso trabalho. Boa. Pra te seguir? @Estúdio Otto Félix no Instagram e o site ottofelix.com.br. Tá, Otto é OTTOFELIX. Isso mesmo. Félix. Estúdio com S. Estúdio Boa. Otto Félix. Vamos lá para as últimas perguntas, bate-bola, e a gente encerra, tá bom? Feito. Uma habilidade que todo gestor precisa desenvolver é a de? Falar com pessoas. O que o seu maior erro te ensinou sobre você mesmo? Essa é difícil. Acho que, cara, paciência, né? Paciência e uma coisa de autoaceitação, de você também não ficar se punindo. Puta, eu fiz isso errado, não sei o quê. Não, cara, paciência e vamos aceitar e vamos melhorar na próxima. Boa. Qual foi o pior conselho sobre negócios que você já recebeu? Pior? Fazer o que você ama. Eu não acho que esse é um bom conselho, não, cara. Você tem que fazer o que você é bom. E se você pudesse projetar qualquer edifício, casa icônica no mundo, qual seria? Se você pudesse ter projetado. Cara, eu tenho um sonho de fazer um museu, assim. Algo altamente sensorial. Legal. Cara, o papo foi tão bom que eu até, inclusive, esqueci de fazer aqui falar do material rico que a gente tem. Então, Flavião, como que você quer fazer? Eu faço agora e a gente coloca no meio do papo, ou eu faço agora e deixa só para quem ouviu até o final, que eu acho uma sacanagem. Porque eu acho bom e ruim, né? Mas eu tô aqui, ó, galera, estamos aqui ao vivo falando sobre isso. De todo jeito, eu vou fazer a chamada e depois eu faço a finalização, e daí, se o time quiser editar, edita. A gente falou aqui, galera, muito sobre como definir o cliente ideal para sua empresa, né? O Otto trouxe agora, que conforme a gente estava falando,
entender o cliente, entender a jornada do cliente, entender o quão importante é conversar com ele, o caso de uso que ele vai usar, para que ele vai fazer aquilo. E dentro do seu pool de clientes, né, daqueles clientes que você tem, vão ter clientes diferentes, com momentos de caso de uso diferente. Então, por isso é muito importante você entender o perfil de cliente ideal, que é o que a gente chama aqui de ICP. E se você não tem esse ICP bem definido, você vai fazer marketing, vai fazer vendas para todo mundo. E quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Então, você bem falou aqui durante o papo que hoje tem alguns projetos que, se o dono do restaurante não sabe exatamente o que ele quer fazer, você nem quer entrar nesse projeto, porque você sabe que provavelmente vai dar ruim, porque o básico ele não fez. Então, a gente quer ajudar você aqui a corrigir esse teu caminho, né? Então, a gente preparou um material gratuito, como você pode definir o seu cliente ideal para a sua empresa, tá? Nele, você vai aprender a importância desse ICP, como desenvolver o seu ICP e otimizar os seus resultados a partir dessa definição. E, a partir disso, você vai vender mais para o cliente certo. Então, se você quer receber esse material gratuito que o time preparou, você vai lá no meu Instagram, @bruno.nardon, me manda uma mensagem direta com a palavra, com essas duas palavras, cliente dourado. Cliente dourado. Se você escrever lá cliente dourado, só escreve isso. Não escreve mais nada. A gente vai te mandar esse material de como você define melhor o seu cliente ideal para a sua empresa, tá bom? Bom, fechando aqui, Otto, muito obrigado pelo papo. O papo foi muito bom. Valeu. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Tenho a honra aqui de conversar muito com o Otto no dia a dia. E se vocês, né, baita de um arquiteto que tem feito coisas muito legais, @Estúdio Otto Félix. E é isso aí, acompanhem lá no meu Instagram, vou trazer um pouquinho mais de como está sendo a reforma. Provavelmente vou fazer um vídeo de YouTube também para mostrar o antes, o durante e o depois. Não, tem que fazer, pô. Pra galera gostar aí e se divertir tanto quanto eu tô me divertindo lá. E as surpresas que aparecem quando você demole a sua casa, né? E no caso do meu, essa daí eu vou ter que contar para vocês. Galera, @bruno.nardon para me seguir. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Papo de Gestão. Valeu!